Senhor nos abençoe nesse tempo que vamos estar juntos aqui, refletindo um pouquinho na palavra de Deus, amém? Bom, eu vou falar sobre Davi. E aí eu queria fazer uma pergunta para você e gostaria que você comentasse, que você respondesse aí no comentário, tá bom? Quando eu falo de Davi, né, quando você ouve o nome Davi, Davi da Bíblia, qual a primeira associação que você faz com o nome de Davi? Deixa eu ver aí, ok? Vamos ver o que você comenta. Vou dar um tempinho para que vocês possam comentar aí rapidinho, tá bom? Sheila, seja bem-vinda. Enquanto isso eu vou cumprimentando aqueles que estão entrando agora. Bom dia, irmã Sheila, Deus abençoe. Se você está conectado conosco, põe aí o seu bom dia, né? Sua saudação, o seu alô e a gente comenta aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando você ouve o nome Davi, qual a associação que você faz, o que vem à sua mente, o que vem à sua memória de imediato? Vamos ver, mas tem que ser de imediato. Ó, já começou a entrar aqui as respostas. O Antônio colocou aqui, ó, derrotando Golias. Muito bem. O Manuel colocou aqui, um homem segundo o coração de Deus. Tá ok. Vou ficar aqui, ó. Amém. Obediência a Deus, coragem a Deus. Você vê aqui, ó, que a primeira resposta que veio foi do Antônio, que ele colocou aqui, pelo menos aqui apareceu aqui para mim, é derrotando Golias. Amém? Glória a Deus. Ó. Pastor Túlio colocando aqui um homem moldado, né? Um homem totalmente moldado ao Senhor, um adorador. Glória a Deus. Aqui, ó, Daiane derrotou Golias. Simone colocou aqui vitória, que tem a ver justamente, né, com Golias. Olha assim, a Kátia também, Rosiane, Golias e o homem segundo o coração de Deus. Amém. Olha, pastora Valéria colocando aqui, ó, Davi, pastor de ovelhas. Muito bem, deixa eu ver quem mais. Olha aqui, a irmã Gal colocando aquele que derrotou Golias, né? A Rosângela colocou aqui, ó, um adorador. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos alguns aqui, tá? Não dá para colocar todos, mas ó, irmã Neide, um homem com muita fé. Verdade, está aqui, olha, a Márcia também compartilhando aqui conosco, coragem e sabedoria. A Gal colocou aqui aquele que escreveu os Salmos. Muito bem, então obrigado pela participação de vocês, estou vendo que vocês estão aí sintonizados, estão ligadinhos mesmo. Normalmente, quando é difícil a gente falar de Davi e não vir à nossa mente, né, a grande vitória, a contundente vitória que ele teve sobre Golias, né? Se tornou um símbolo, uma expressão, né, daqueles que estão em desvantagens, né, da improbabilidade, derrotando, né, aquilo que parece ser impossível. Então tem se tornado um sinônimo de confiança em Deus para superar gigantes. Então, por que a gente normalmente faz essa grande associação, né? Quando falamos de Davi, logo também pensamos, se não de imediato, mas lembramos de Golias e a vitória que Davi teve sobre Golias, porque nós somos muito visuais, né? E essa foi uma vitória muito expressiva, muito visual. Porém, hoje o que eu gostaria de falar com vocês aqui é que antes de vencer o gigante, né, visível, Golias, Davi, ele teve que vencer alguns gigantes invisíveis, ele teve que vencer alguns gigantes internos, alguns gigantes interiores, né, privados na sua vida. A gente faz essa conexão, né, do gigante Golias com uma vitória que Davi teve pública, porque isso projetou no cenário nacional de Israel, né, uma vitória muito expressiva. E a gente pode considerar, sem dúvida alguma, essa vitória como uma vitória pública. Mas antes de Davi ter essa vitória pública, ele teve que vencer alguns gigantes internos, alguns gigantes invisíveis. E eu tenho entendido que para que nós possamos ter vitórias públicas duradouras, nós precisamos vencer alguns gigantes invisíveis, alguns gigantes privados. Você percebe que Jesus deu muita importância, né, à nossa vida particular, à nossa vida privada. Ele fala, por exemplo, em Mateus capítulo 6, quando ele estava no Sermão do Monte, passando os princípios do reino, ele fala sobre entrarmos, né, no nosso quarto em secreto, buscarmos a Deus, e Deus então publicamente, né, irá nos recompensar
quando nós também ofertarmos, quando nós ajudarmos as pessoas, quando nós fizermos contribuições, que não façamos isso publicamente, tocando trombeta, mas que façamos isso em privado, em particular, e o Senhor vai nos recompensar publicamente. Também nesse mesmo episódio, Jesus fala sobre o jejum, para a gente não ficar tocando trombeta, mostrando a nossa espiritualidade e tal, mas que a gente faça isso, sabe, no privado, e o Senhor sempre vai nos recompensar publicamente. Então você também percebe que antes que Jesus saia para o ministério público, para vencer os demônios na vida das pessoas, curar os enfermos e fazer a obra do Senhor, ele foi levado ao deserto e no momento privado ali, particular, ele também venceu Satanás na sua vida. Então, se nós queremos ter vitórias públicas, sustentáveis, duradouras, nós precisamos vencer esses gigantes internos, nós precisamos derrubar esses gigantes privados das nossas vidas, para que toda conquista pública de fato seja sustentável. Amém? Então, é impossível nós sustentarmos vitórias públicas se nós não tivermos primeiro as vitórias privadas. E eu acredito que isso aconteceu muito bem na vida de Davi. Ele soube lidar não só com esse gigante público, Golias, mas até porque ele passou por esse processo, sabe, de vencer os gigantes invisíveis da sua vida, e ele então teve a confiança, a ousadia em Deus de vencer, de enfrentar esse gigante público e ter uma vitória pública contundente, incontestável. E eu gostaria de citar alguns gigantes aqui. Tomei nota aqui do texto, eu vou ler esse texto da palavra de Deus de 1 Samuel, capítulo 17, gostaria que você acompanhasse comigo, prestasse atenção. Eu acredito que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida aqui, amém? Então, em 1 Samuel, capítulo 17, nós temos os momentos que antecedem ao conflito entre Golias e Davi, e então acontecem algumas coisas aí nesse cenário, Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, estou lendo o versículo 26 do capítulo 17 de 1 Samuel, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele e para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Perceba que momentos antes de Davi enfrentar publicamente Golias, você percebe que ele passa por um processo aí que exemplifica muito bem essas questões que temos que lidar, que são esses gigantes invisíveis, esses gigantes interiores que muitas vezes se levantam contra as nossas vidas, e nós temos a oportunidade em Deus de vencê-los, e vencê-los sim por meio da espada do Espírito. Podemos derrubar esses gigantes por meio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque normalmente esses gigantes, eles se levantam nas nossas vidas como argumentos muito bem constituídos, muito bem estabelecidos, que querem aderir à nossa mentalidade para nos colocar em um estado de derrota, de fracasso. Todavia, por meio da espada do Espírito, a palavra de Deus, nós temos condições, nós temos recursos para vencer esses gigantes internos, esses argumentos, que são pensamentos que se levantam na nossa mente
né, criando julgamentos, criando muitas vezes estruturas de crenças que nos boicotam, que nos sabotam, que são verdadeiros gigantes que precisam ser derrubados. A gente sabe como o diabo ele tem essa característica de nos atacar com argumentos, né? Trazendo à nossa mente a sugestão de nós nos apegarmos à razão humana, à lógica humana e negligenciarmos a lógica de Deus, porque a lógica de Deus ela contraria com certeza a lógica humana. Então, os argumentos que muitas vezes se levantam contra as nossas vidas, sobretudo na nossa mentalidade, na nossa vida interior, se estabelecem aí muitas vezes como verdadeiros gigantes e precisam ser derribados para que nós possamos expressar publicamente aquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Então, a gente sabe que a fé ela é oposta à lógica humana, à razão humana. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura. Então, sempre que esses argumentos se levantam, eles vão tentar buscar o respaldo da lógica humana. Todavia, nós temos um instrumento que a Bíblia chama de fé, que por meio da fé nós entendemos os conceitos que Deus fala a respeito de uma coisa, pois a Bíblia fala que é pela fé que nós entendemos, é pela fé que nós chegamos a essa percepção. E isso não tem a ver com a lógica, com a razão humana, mas sim com a palavra de Deus, amém? Então, como podemos vencer esses gigantes? Antes de identificá-los, né, alguns desses gigantes, é por meio da espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas o primeiro gigante que Davi teve que enfrentar, e muitas pessoas também têm que enfrentar e derrubar na sua vida, é o gigante da rejeição, né? A pergunta que faz aqui a Davi é: quem é você? Né? Ou simplesmente uma afirmação: você não é. A gente sabe que dentro do contexto da família de Davi, a princípio, né, talvez por sua pouca idade, talvez por sua aparência, não sei, a Bíblia diz que ele não foi muito considerado ali, principalmente quando a gente vê aquele texto de 1 Samuel, em que Deus, né, envia o profeta Samuel até a casa de Jessé para ungir, né, o futuro rei de Israel. E nós conhecemos bem esse episódio, né, quando todos os irmãos de Davi são colocados ali diante de Samuel, porém Davi nem foi convidado. Veja que é um momento histórico na história dessa família, nessa casa, e Davi nem foi considerado em participar ali. Nós não sabemos exatamente a razão, o motivo, mas podemos presumir aí, né, que existia uma certa rejeição da parte dos irmãos, né, em relação a Davi. E ele nem foi considerado para estar nesse momento tão importante, né, para estar aí, para receber essa visita tão ilustre que era o profeta Samuel. E até mesmo Samuel, que era, né, um profeta maduro, experiente. Veja que a Bíblia fala que quando o primeiro filho de Jessé foi apresentado, passou diante de Samuel, né, por conta da aparência, né, daquele homem, Samuel concluiu no seu coração, e concluiu de uma maneira equivocada, precipitada, que ali estaria o próximo rei, o futuro rei de Israel, e Deus então o repreende. E nós temos aquela clássica passagem, né, que fala que Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, talvez pela aparência, talvez pela característica, talvez pela pouca idade, talvez pelas condições do nascimento, não sabemos exatamente, mas o que podemos saber e concluir é que Davi não estava aí, portanto há uma questão de rejeição. E muitas vezes, sabe, esse sentimento de rejeição tem se levantado na vida de muitas pessoas, principalmente quando nós estamos diante de desafios, né? E há uma voz interna que muitas vezes se levanta falando na nossa mente: quem é você? Quem você pensa que você é? Né? Porém, é muito importante nós entendermos que como filhos de Deus, nós temos uma identidade estabelecida por meio de Cristo Jesus. E ser filho de Deus não é algo que simplesmente conquistamos por nossas obras ou por mérito próprio. Ser filho de Deus é algo que nos foi atribuído por meio de Cristo Jesus. Lembra que a Bíblia diz que não foste vós que me escolhestes, mas
eu é que vos escolhi a vós. Então, da mesma forma, foi Deus que escolheu Samuel, foi Deus que escolheu Davi, e é certo que Deus também escolheu a você, né? Então, quando nós estávamos em pecado, quando nós estávamos sujos, Ele nos alcançou com o seu amor e nos constituiu, né, para si mesmo reis e sacerdotes. Então veja, mesmo na história da conversão de Paulo, na transformação de Paulo, como os irmãos, né, rejeitaram Paulo a princípio justamente por conta do seu histórico, por conta da sua personalidade, né, e as pessoas ali tinham certamente muita rejeição em relação a Saulo, e ele teve dificuldade até para ter comunhão com os irmãos em função disso. E mesmo quando Deus está falando com Ananias a respeito de Paulo, né, Ananias está ali com certeza com medo, inseguro, e Deus fala uma palavra para Ananias que aí é chave, né? Quando Deus fala assim, ele é um instrumento escolhido, ele é um instrumento nas minhas mãos. Então, assim Davi foi um instrumento nas mãos de Deus, e eu quero que você entenda que você, como filho de Deus, essa é a tua identidade, você foi escolhido pelo Senhor, e é isso que importa, dessa forma que você vence o gigante da rejeição na sua vida. Amém? O segundo gigante que Davi tem que encarar, que Davi tem que vencer, é o gigante da competência, porque muitos estão ali afirmando para Davi que ele não podia, que ele não tinha condições. Você não sabe, você não pode, você não é experiente, você é um músico, rapaz, você é um cuidador de ovelhas. O que você sabe sobre guerra? O que você sabe sobre vencer gigantes? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Adão sabia de agricultura, né? O que José sabia, José do Egito, o que José sabia sobre governar? O que Moisés sabia, gente, sobre libertar uma nação? O que Gideão sabia sobre ser, de fato, um general? Eu pergunto para você, o que Esther sabia sobre ser rainha? A verdade é, quando Deus chama, Ele nos capacita. Então, se Deus é contigo, Ele vai te capacitar, Ele está te capacitando para que você cumpra o propósito que Ele tem na sua vida. Por isso é muito importante nós nos certificarmos que nós estamos na vontade de Deus, que nós estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas, porque quando estamos no propósito de Deus, Ele nos respalda, Ele nos capacita, assim como Ele capacitou Davi, Ele capacita você também, e eu quero que você receba essa palavra nessa manhã. O terceiro gigante que Davi teve que vencer é o gigante da pressão social, porque naquele momento, dentro daquele contexto, a Bíblia diz que ninguém estava ali disposto a enfrentar Golias, ninguém estava fazendo absolutamente nada, e essa era uma pressão social sobre a vida de Davi, né? E as pessoas estão ali, o mesmo rei, os soldados que deveriam ter uma atitude e uma disposição de confiança e encarar aquela situação, eles estavam totalmente neutralizados por medo, né? E toda essa pressão social veio com certeza sobre Davi. Então, muitas vezes, né, as pessoas estão dizendo que não é a hora, não é o momento, não está dando para ninguém está fazendo isso, é melhor você esquecer, é melhor você deixar de lado, né? Isso não é possível. Olha aí, pessoas mais bem preparadas do que você, pessoas aí mais qualificadas do que você, não estão conseguindo, então por que você conseguiria? Esse não é o momento, essa não é a situação propícia para isso. Então, muitas vezes, na minha caminhada com Deus, eu descobri que não dá para a gente agradar as pessoas e a Deus ao mesmo tempo. Não tem jeito, não. Muitas vezes nós vamos ter que dizer não para as pessoas que estão ao nosso lado para podermos, responder a Deus e a sua palavra nas nossas vidas. Às vezes, a coisa, gente, tenho aprendido isso, a coisa é entre você e Deus, tem momentos que é desse jeito. A coisa aqui era entre Davi e Deus. E por isso Davi teve que fechar os seus ouvidos, para essas vozes da pressão social. E esse é um gigante que nós também precisamos derrotar nas nossas vidas, precisamos vencer em nome de Jesus. O quarto gigante que nós podemos identificar aqui nessa palavra é o gigante da acusação, da condenação.
né? Você vê que quando Eliabe, o irmão mais velho de Jesus, de Davi, né, vê Davi ali conversando com as pessoas tal, e falando com aqueles homens, a Bíblia diz que acendeu no coração de Eliabe uma ira muito grande contra Davi, e disse: por que você desceu aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Cadê as ovelhas? Né? Não é lugar para você estar, não é hora para você estar. Você tem o teu compromisso lá com as ovelhas do deserto e vai cuidar daquelas poucas ovelhas. Bem conheço a tua presunção. Veja assim, veja o julgamento, né, a crítica, né, a acusação do irmão mais velho. A gente sabe, né, da importância que o irmão mais velho tem dentro da estrutura familiar, e certamente é uma palavra com muito peso contra Davi, né? Conheço a tua presunção, conheço a tua maldade, desceste aqui apenas para ver a peleja, você não passa de um menino curioso. Então muitas vezes essas vozes de acusação se levantam como gigantes, né, para nos neutralizar, para nos confundir, para nos envergonhar, para, sabe, nos amedrontar ou simplesmente nos intimidar. Então é hora de nós vencermos esses gigantes pela palavra que o Senhor tem liberado, amém? Pela espada do Espírito. Então Deus não chama aqueles que são, Deus não chama os entendidos, sabe? Deus não chama os sábios. Nós conhecemos o padrão de Deus no seu chamado. Ele chama aqueles que são desprezíveis, ele chama aqueles que não são, justamente para confundir aqueles que são. Então, é por meio da graça de Deus. Então, Davi se apodera da graça de Deus na sua vida para vencer esse gigante invisível que está se levantando contra a vida dele. Amém? E o quinto e último gigante que nós podemos identificar aqui nessa manhã, nessa história da palavra de Deus, é a insuficiência, é o gigante da insuficiência. Mesmo quando Davi foi levado a Saul, né, dizendo: olha, esse jovem aqui, ele está disposto, e ele diz que Deus está com ele, e a Bíblia diz no versículo 33 que quando Saul olha para Davi e vê aquele menino, ele diz assim: contra o filisteu não poderás ir. Você não pode ir a essa peleja com ele, pois você ainda é menino. Ele é um guerreiro preparado. E né, quando vê aquele menino disparado, ser sem recursos, sem armadura, a sua armadura, o seu urso pessoal para Davi está desprovido de recursos para nessa batalha. Então ele tem que estar, sabe, a experiência dele, o curso dele. E aí quando Davi põe aquela armadura, ele não pode nem andar com aquela armadura, ele não tem nem condições de andar com aquela armadura. Não é a mulher de Davi, não é a experiência de Davi, sabe? Não é o recurso que Deus tem para Davi. Então a gente pode achar que a vitória está nos recursos, a vitória está na nossa habilidade, na nossa capacidade, mas sabe, queridos, a vitória está em nossa fé na palavra de Deus. A Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você tem a palavra de Deus, você tem a maior armadura que você precisa. Sabe, se você tem a palavra de Deus, você tem o maior recurso. A única coisa que você precisa é ativar essa palavra, esse recurso na tua vida por meio da tua fé. E foi exatamente isso. Davi tirou de si essa armadura, porque não era a experiência dele, não era, sabe, o recurso que Deus tinha para ele. Então muitas vezes nós ficamos olhando para o que os outros têm, para o que os outros possuem, para aquilo que as pessoas conquistaram, e medimos isso, né, com as nossas conquistas, com os nossos recursos, e achamos que, ou concluímos, ou podemos concluir, ou até mesmo as pessoas podem julgar, dizendo: não é o suficiente, você não tem recurso suficiente, você não tem condições suficientes para isso. Eu quero te dizer nessa manhã, mesmo quando, sabe, Davi se apresenta a Golias ali, Golias tentou tirar Davi, sabe, da sua fé espiritual, para que ele começasse a operar no natural, quando disse para ele, né: você vem a mim, né,
com paus e pedras? Por acaso eu sou um cão? Por acaso eu sou um animal? Então ele está racionalizando ali, argumentando, tentando tirar Davi da sua fé em Deus, né? Porém Davi não permite e ele declara uma palavra de vitória que antecede com certeza a vitória, né, física. Então, sempre antes da vitória se expressar na nossa vida, né, física, nas circunstâncias da nossa vida, nós precisamos vencer a guerra das palavras. Então, antes deles terem um confronto direto ali entre Davi e Golias, houve um confronto de palavras. Você vê que também no deserto, o diabo vem com palavras para confrontar Jesus. A mesma coisa no Jardim do Éden, foi com palavras. E como falei no começo dessa live, são os argumentos que o inimigo usa e muitas vezes vai usar a boca de pessoas para tentar nos tirar da nossa fé, sabe, para nos fazer racionalizar de acordo com a lógica humana, para que a gente comece a atuar no âmbito natural, sabe, com a nossa compreensão, com a nossa percepção natural, e isso nós não podemos permitir. Então Davi responde àquele Golias, né, no versículo 45, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, sabe, não é com pau, não é com pedras, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então veja que esses 5 argumentos aqui que nós identificamos que se levantam contra Davi, antes dele enfrentar diretamente Golias, ele precisa derrubar esses gigantes da sua vida. Então quero que você hoje tome a palavra de Deus na sua vida, sabe? Você tem uma armadura espiritual e a Bíblia fala que parte dessa armadura é o capacete da salvação. Então nos dias das guerras romanas, os soldados usavam capacete e o capacete a gente sabe que tem justamente a função de proteger a cabeça, né, para que os dardos, né, para que o inimigo, as armas do inimigo não penetrem e atinja o cérebro, atinja a cabeça do soldado. E aí é onde nós temos, sabe, a nossa mente. Então, por meio da salvação poderosa em Cristo Jesus, guarda a tua mente e desenvolva a tua mentalidade, sabe, dentro dessa salvação que Deus tem te dado. Isso será uma proteção na tua mente contra esses argumentos, contra, sabe, essas acusações, e use a espada do Espírito, que é a palavra rema, que Deus tem liberado na sua vida. Então quando Davi declara assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, hoje Deus vai te entregar em minhas mãos e todo Israel saberá que o Senhor é Deus. Então ele está aqui vencendo por meio das palavras, amém? Da mesma forma como Jesus venceu Satanás ali no deserto, dizendo, olha, está escrito, né? Por isso ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então essa palavra que procede é o recurso que você precisa, é o rema que você tem nas tuas mãos, e se você declarar, porque a espada, né, a espada o soldado usa na mão, porém nós, como soldados do exército de Deus, usamos a espada do Espírito em nossos lábios, em nossa boca, amém? E lembra que Jesus, né, diz a palavra de Deus em Apocalipse, que ele vai destruir o inimigo com a espada da sua boca, amém? Isso fala da palavra de vitória que já foi liberada. Então tome também o capacete da salvação, Efésios 6, versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? Então, recapitulando aqui, hoje nós estamos falando sobre vencer os gigantes invisíveis, amém? Derrubar esses argumentos que normalmente se levantam contra a nossa identidade. Perceba que cada um desses 5 argumentos listados aqui, descritos aqui, que tiveram, que se levantaram contra Davi, Davi foi capaz de lidar com cada um deles e vencê-los, superá-los, tem a ver justamente com um ataque direto à identidade de Davi. Então, normalmente, esses argumentos se levantam contra a nossa identidade. Porém, a nossa identidade está firmada em Deus e na sua palavra. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês por meio dessa palavra no dia de hoje. Que o Senhor fortaleça o teu coração, né?
Que a paz do Senhor guarde a tua mente, guarde o teu coração, ou seja, guarde os teus pensamentos, guarde as tuas emoções, para que você possa de fato viver toda a vitória que Deus tem para a tua vida, amém? Então, vou recapiturar aqui quais são esses 5 gigantes invisíveis que se levantam contra as nossas vidas para nos deter. Então, antes de vencermos, antes de termos uma vitória pública, nós precisamos vencer alguns gigantes internos. Vitória privada. O primeiro gigante que precisamos vencer é o gigante da rejeição. Amém? Como você tem lidado com isso? Quando a rejeição vem no teu coração, como é que você tem lidado com isso? Sabe, quando você se sente rejeitado, como você tem lidado com isso? Você tem se apegado à palavra de Deus, sabe, e firmado a sua identidade, o seu valor, sabe, a sua importância no valor que Deus atribui a você, na importância que você tem a Deus, segundo inimigo invisível que tem que ser vencido em nossas vidas, sabe, a nossa competência. Muitas vezes as vozes se levantam para dizer que nós não podemos, que quem somos nós? De fato, nós não somos nada, mas com Ele nas nossas vidas, no chamado dEle, nós somos capacitados e certamente o Senhor trará todo o recurso que nós precisamos. Terceiro, a pressão social, quando nada e ninguém está fazendo, quando nada e ninguém está acontecendo e as pessoas estão dizendo não é a hora, não é o momento, mas você tem a palavra de Deus na tua vida. Então esse é o gigante da pressão social que precisa ser vencido em nossas vidas. Quarto, o gigante da condenação, da acusação, da crítica, sabe, do julgamento, Muitas vezes as pessoas nos julgam, as pessoas criticam, ou mesmo nós mesmo, pelo inimigo na nossa mente, vem pensamentos, vem argumentos de condenação. Então é necessário vencermos em nome de Jesus, porque sabemos que temos um chamado. E o quinto inimigo invisível que precisa ser vencido é a insuficiência. Amém? Deus não livra com muitos, não. Deus livra com poucos, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a participação de todos. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A irmã Maria, baixinha, está colocando aqui, amém. Obrigado, apóstolo Alberto. Deus abençoe sempre sua vida, amém. Pastora Valéria, amém. Colocando aqui, deixa eu ver quem mais. Muito bem, deixa eu ver aqui alguns comentários. Aleluia, vários améns, aleluia, vários, glória a Deus aqui. Algumas pessoas agradecendo, eu é que agradeço. Que Deus possa falar ao teu coração por meio dessa palavra, amém? Aqui, olha, o Manuel colocou: as palavras de fé são uma plataforma firme para nos conduzir às vitórias do Senhor, amém? Queridos, é sempre uma alegria poder ter esse tempo com vocês. Muito obrigado pela participação. Peço para você, me ajude a compartilhar, porque assim outros poderão ser alcançados por meio dessa palavra. O irmão Valdir colocando aqui, quem vencer na casa com a filha de Saul e não paga, quem vencer casa com a filha de Saul e não paga mais impostos, mas precisa estar vivo para receber os prêmios, amém? Sempre vem os despojos da nossa vitória. Vale a pena nós batalharmos as batalhas certas, as batalhas que o Senhor tem nos dado a oportunidade de batalhar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até, hoje à noite, hoje nós temos o nosso grupo de vida, amém? Eu e a profeta vamos estar juntos, compartilhando a palavra do Senhor, e nós estamos falando sobre os 7 princípios, amém? Os princípios importantes que fundamentam toda a nossa vida. Então, não esqueça que hoje nós vamos estar falando sobre o segundo princípio, O princípio que nós falamos na semana passada foi o princípio da mordomia, amém? Então, hoje, a partir das 20 horas, na página do Facebook da Comunidade Plenitude de Vida, estaremos juntos. E sexta-feira eu volto às 10 da manhã para o tempo de refrigério. Amém? Prossiga para o alvo. Até mais.